o que acontece é que o que se percebe é uma falta de conhecimento, uma falta até mesmo, viu, Marco, de falta de percepção do que é a internet das coisas. E existe, né, um aproveitamento, nós vamos ver, até das próprias empresas que querem vender alguma solução. Né? E eu brinco com os alunos em geral é o seguinte, as empresas estão certas, né, de alguma maneira dar um zoom naquilo que ele quer vender. Eles estão certos. Né? Cabe a quem vai comprar e usar como uma solução internet das coisas estar preparado para isso. E aí o meu trabalho todinho é em cima disso, né? Entender, né? E saber que a IoT não é algo novo, não é uma tecnologia, que existe um direcionamento de empresas. Uma pergunta, eu começo aqui as perguntas, né? Onde é que está o Arduino nesse negócio todo? Também é uma armadilha muito grande. Não que eu não goste do Arduino, adoro Arduino, Dois. uso Arduino, já dei aula de mestrado, no doutorado com Arduino, porque, obviamente, um processador faz o que eu quiser. Eu demonstro probabilidade estatística usando o Arduino. O Então, Arduino, o eu RESP posso e chegar o em ESP32, né? também, Tá é todo mundo na lista. fantástico. Posso criar assim, condições de simulação, fantástico, enfim. E aí existe essa questão das oportunidades aí, porque elas, de fato, elas só existem quando você entende o que é a internet das coisas. Não, não, veja, e esse é um problema sério, eventualmente, algumas empresas, até na cadeia gerencial, tá? Porque, eventualmente, em algum escalão mais alto, o pessoal pode achar que está entendendo o que é a internet das coisas e demandar soluções de IoT que são irreais e não vão chegar a lugar nenhum. Existe um relatório da Gartner, até nem coloco aqui, mas posso passar essa referência, dizendo que em um determinado momento, alguns anos atrás, em cada 10 projetos, 8 falharam. Tá? Por falta justamente de uma metodologia para entender a internet das coisas. Não é algo novo, no seu conjunto de tecnologias, né, medir grandezas não é muito, décadas fazemos isso, internet tem uma década, isso tudo nós temos uma década. Na verdade, a IoT é uma junção dessas várias partes, exatamente como acontece com o blockchain, exatamente. Né? Quer dizer, separadamente, tudo já existia. A questão é você saber unir todas as vertentes tecnológicas de conhecimento para resolver algum problema mesmo. Né? E para isso precisa de uma metodologia. Tá? Sem metodologia não se chega a lugar algum. Então, o monitorar grandeza já faz há muito tempo, não existe novidade disso, o pessoal extremamente competente. Veja a área de sensores, uma coisa formidável, né? A quantidade de sensores que existem hoje, né? Podem capturar das mais diversas grandezas. Né? E aí existe uma confusão muito grande nessa definição do que é a internet das coisas. Mas tem essas muitas oportunidades ou muitas questões que podem ser resolvidas. E eu tenho aqui um artigo já de algum tempo, mas isso aqui não mudou, tá? Isso aqui não mudou, que é um artigo lá dessa. Tá aqui a conexão aqui, depois eu passo a apresentação para você, pode distribuir tranquilamente, tá? Tá tudo tranquilo. Dizendo que a IoT é um grande e confuso campo à espera de explodir. Isso continua, tá? E principalmente para pequenas e médias empresas. Para as big empresas, isso já, vamos dizer, já está de alguma maneira mapeado nos processos, enfim, né? Porque existem soluções, mas soluções bastante onerosas. Tá? Então, é um campo ainda hoje muito confuso. Né? E aí ele só faz uma afirmação, que eu vou passar rapidamente, né? Vá a uma conferência e alguém, muito provavelmente, tentará lhe empurrar, vender o conceito da internet das coisas. No entanto, a internet das coisas não envolve necessariamente nem mesmo a internet, e às vezes as coisas nem sequer estão nela. Né? Enfim, isso aqui é o que está no artigo lá. Tá? Então é bastante chocante, né, alguém dizer isso frente a inúmeras soluções de internet das coisas que existem por aí. Acho Né? fantástico tudo isso que você está E, na dizendo, verdade, viu? Acho tudo muito fantástico isso que você está dizendo, porque é ainda mais reforçado por uma autoridade como você, né? Eu já pensava exatamente isso. Fico muito feliz de ouvir uma autoridade que eu tenho, você é uma grande autoridade no assunto, você falar exatamente o que eu já vinha preconizando. Show de bola.
É que, na verdade, viu, o Marco, isso é muito danoso. Isso é danoso para as empresas, Uhum. isso é danoso para os funcionários que devem cumprir tarefas impossíveis, tá? Por uma falta de entendimento do que de fato é isso. Porque isso não é uma tecnologia isolada, não é. Com Existe certeza. você vê na mídia especializada, agora tem 5G, a IoT está resolvido. Isso é assim, é algo, um contrassenso Nossa, absurdo, não tem menor sentido falar uma coisa dessa, enfim, que é a nossa metodologia que eu mostro em bora seguida. lá. Né? Então, todas as tecnologias já existem há muito tempo, as empresas oferecem algumas vezes até uma solução sem fio, como eu falei aqui, né? Criando essa falsa ideia de que ter uma rede sensor sem fio é o suficiente. Lê do engano. Ela vai ser necessária e vai ter que funcionar direito, mas ela em si não significa absolutamente nada na medida em que ela estiver funcionando bem. Ela é meramente a estrada. O que interessa é a carga que ela vai transportar. Tá? Mas se a estrada não estiver boa, a carga não vai poder ser transportada. Fazendo uma analogia aí. Okay? Então eu explico justamente isso. Né? Por exemplo, se o cara falar, eu tenho a internet das coisas está resolvido, eu tenho uma interface rádio muito boa. Tudo bem, mas onde entra a inteligência artificial nisso? Pera, não, e realmente não tem nada a ver uma coisa diretamente com a outra. Entretanto, isso é uma sequência lógica que a gente chama de modelo de referência, tá? Enfim, então isso são grandes desafios, né? Porque as grandes empresas oferecem as soluções, que eu já disse, as empresas grandes já têm excelentes soluções, tá? Excelentes soluções, entretanto, elas são muito onerosas, em geral compradas turnkey, ok? Pelo aporte financeiro que elas têm um setor que cuida disso, tá? E se precisar mandar vir alguém de algum país no mundo aí, vem, chega aqui e resolve o problema, tá? Então, essas soluções são maduras, porém muito custosas. Difícil para pequenas médias e até de média, média mais, né? Suportarem a implementação desse tipo de solução, né? Que é o turnkey que eu falei. E aí vem essa questão do Arduino, sabe, Marco? Aqui existe uma armadilha muito louca, tá? Porque o pessoal usa esse do it yourself, né? E você vê hackathon, você vê vários desses eventos que grandes empresas formulam e tal. E muita gente, de uma maneira muito equivocada, acha que quando entende um pouco de Arduino, ou entende até muito, né, sabe utilizar essas ferramentas maravilhosas, fantásticas, eles já resolveram tudo. Isso não existe. Isso é uma armadilha. Por que é uma armadilha? Porque, assim, da mesma maneira, né, que as grandes empresas, né, colocam de uma maneira fantasiosa algumas soluções, entender dessa prática toda aqui, que eu mostro alguma coisinha aqui, é um pedacinho da cadeia toda. Tá? É um pedacinho. Né? Então, isso se tornou uma armadilha, o do it yourself e o open source. São armadilhas. Por quê? Porque o pessoal acha que tudo vai vir de graça e que isso aí é algo que. Né, isso não é verdade. Né? Isso tem um custo quando você usa esse tipo de solução, principalmente para prototipagem. Né? A gente geralmente usa isso para prototipagem e ESP32 não para está nessa produto lista, final. Marco? Quando você vai para produto final, oi? ESP32 está nessa lista? Também Também está aí, tá. né? Tá. Que é interessante, sabe, Marco? Porque existem produtos até de mercado que usam essas soluções e vão funcionar muito bem, tá? Eu tenho um nosso sensor sem fio aqui que está funcionando, que está piscando ali faz meses e vão funcionar maravilhosamente bem, né? Eu uso, no caso aqui, até o Arduino aqui como uma estratégia para ensinar pilha de protocolos na comunicação sem fio. Né? Agora, a pessoa tem que ter noção de que quando isso vai virar um produto profissional dentro de uma empresa, isso tem que se cercar de outras condições. Né? Isso aí ele não está preparado, por exemplo, para ir para o ambiente industrial, de forma nenhuma. Né? Enfim, então fica esse alerta. Então, eu uso o Arduino
correntemente, né, meus cursos, aquela placa, essa placa que está aqui no meio aqui, né, foi uma placa desenvolvida por nós usamos na Unicamp para dar cursos, né, já demos cursos até, como eu disse, para o mestrado, doutorado. Puxa, você usa Arduino no mestrado e doutorado? Volta naquilo que eu disse, olha, ele faz alguns processamentos para mim aqui de simulação, para ensinar probabilidade estatística, que eu desconheço ferramenta tão simples para mostrar com objetividade. Por exemplo, eu brinco, não, fazer a estatística de um dado. Né, fazer, em vez de eu ficar jogando o dado aqui várias vezes, eu uso o Arduino para demonstrar o que significa convergência. Enfim, então isso aqui pode ser tão elaborado quanto se deseja, tá, Marco?